Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, escorpianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para vocês. Se você não encontrar nada aqui, você pode olhar aqui no seu card, a playlist de vocês, que você pode encontrar alguma coisa lá, tá bom? Deixa eu ajeitar o incenso que vocês falam que parece um incêndio, né, meu incenso? Dizendo que no vídeo fica mais forte, gente. E aí? Nossa, tá bem. Deixa eu virar pra lá. Pronto. Muito importante que vocês assistam até o final para que vocês compreendam melhor as mensagens e recebam todos os conselhos e direcionamentos. Interajam aqui embaixo, curtindo, comentando, compartilhando. Na descrição do vídeo vocês encontram também outras informações sobre o canal, informações de contato, o nome dos decks que eu vou utilizar na leitura, tá bom? Tá tudo aí. E eu vou começar hoje com esse deck maravilhoso, que é um oráculo, que eu fui presenteada por um muito gentil e carinhoso raio de sol que é inscrito aqui no canal. O oráculo se chama Oráculo Terapêutico dos Acordos Espirituais. Ele traz mensagens incríveis, eu estou muito apaixonada por ele. E vocês vão ver eu falando isso em todos os vídeos, porque eu amo quando vocês me presenteiam, gente. Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada, meu querido raio de sol. Você me deixou muito feliz com o seu presente. Ele me presenteou com outros 2 decks, mas nessa leitura eu vou utilizar só esse, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar tirando uma mensagem para vocês, escorpianos. E no fim do vídeo eu vou tirar mais 3 mensagens, tá? Então vamos lá. Uma mensagem para os escorpianos. Caíram 2, tá? Quando não somos gratos pelo que temos e olhamos apenas o lado negativo da vida, não há como o universo trazer oportunidades para mudarmos a nossa realidade. Mude a sua forma de ver as situações. Escorpianos aqui precisando mudar o foco, hein? Nada, pode ser aqui que vocês estejam reclamando muito por coisas pequenas e esquecendo de agradecer pelas coisas grandes que vocês já conquistaram, tá? Nada do que está acontecendo é à toa, olha aí. Tudo está interligado, há um porquê. Mesmo que não saibamos, que estejamos às cegas, cabe a nós confiar na proposta da evolução divina. Olha só essa mensagem inicial de vocês, escorpianos. Pode ser que vocês estejam passando aqui por uma situação complicada ou que vocês não conseguem entender muito bem, que está sendo um pouco difícil, que está sendo corrido, que está sendo cansativo. Mas aqui eles estão dizendo, por mais que você não compreenda, não reclame, agradeça pela oportunidade de evoluir, mesmo que seja pela dor, né? Mesmo que seja da forma que você não compreende, que você não gostaria de estar vivenciando. Mas tudo há um propósito, tá? E lá na frente você vai entender. É isso que eles estão dizendo, tá? Mas se você entrar nessa maré de reclamação, de negativismo, não há como o universo... É assim, gente, às vezes o universo traz pra gente uma solução que vai trazer um pouquinho assim de dor. Uma solução, ó. Uma situação que vai trazer um pouquinho assim de dor, tá? Mas que lá na frente a gente vai ter um ganhão assim de aprendizado, de progresso, de evolução. Só que quando a gente tá nesse pouquinho aqui de dor, a gente muda a nossa vibração e começa a se embolar e atrair mais coisas, porque a gente baixa o nosso padrão vibratório, a gente entra numa energia muito densa de negativismo, de lamentação, de vitimismo, de raiva, angústia. E aí uma coisa que era para ser desse tamanho, por conta do nosso padrão vibratório, ela vai aumentando como se fosse uma bola de neve. Então, quando você tropeça, recupere logo o seu equilíbrio, tá?
Você tá andando, você tropeça numa pedra e cai no chão, você pode escolher ficar deitado chorando, chorando, chorando por dias e dias, ou você levanta, sacode a poeira e continua andando, tá? Então, se você tá numa situação assim, não se perca, porque algo que de repente era assim, você causa uma tempestade no copo d'água, tá? Os escorpianos. Confie no propósito do universo para sua vida. Vamos lá. Existência, o mestre. Olha isso. Existência, o mestre e nova visão. A mente, criatividade e relâmpago. Gente, aqui eu já vou falar. Eu ia tirar tudo, mas eu vou falar. Aqui, escorpianos, vocês estão passando por um processo de transmutação, tá? E eu percebo que muitas pessoas que estão transmutando, as minhas leituras são muito voltadas a pessoas que estão passando por esse processo de despertar, de transmutação, de transição da vida, tá? E vocês aqui não são diferentes, escorpianos. Vocês agora, através dessa situação, vocês estão se tornando mais espirituais, mais fortes, mais intuitivos, aprendendo a confiar no universo porque não há outra escolha. Olha isso. Agora, alguns escorpianos não estão tendo outra escolha a não ser confiar no universo que tudo vai se resolver. Sabe? E aí você está aprendendo através desse aprendizado a olhar a vida de uma perspectiva maior, mais ampla, mais profunda, mais significativa do que você via antes. Até você aprendendo a se olhar de uma forma mais significativa, querendo viver uma vida que tenha mais propósito, que tenha mais... querendo deixar sua marca no universo, querendo construir uma história da qual você se orgulhe, sabe? É como se você estivesse expandindo, 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 tá? Pode ser que alguns aqui estejam num processo bastante solitário, inclusive. Um processo seu com o universo. Por mais que você esteja rodeado, algumas em solidão física mesmo, tá? Outros até estão rodeados de pessoas, mas se sentem sozinhos, porque você sente que você não consegue dividir esse sentimento ou essas experiências com outras pessoas, porque elas não vão compreender o que você está passando. E de fato não vão, porque isso é um despertar seu com o universo, com a sua espiritualidade. Alguns aqui expandindo muito criativamente. Pode ser que vocês estejam sentindo uma necessidade de trabalhar com artes, com música, com pintura, com dança, com a imagem de vocês, influenciando outras pessoas, cozinhando, tá? Só que é um caminho incerto e isso te preocupa, porque é um caminho que você percebe que, assim, é um dia de cada vez, não tem garantias mesmo, sabe? Você que estava tão acostumado com coisas sólidas, com coisas estáveis, se jogar nesse novo mundo é um teste de fé para você, escorpiano. É você educar a sua mente a uma nova realidade, a uma nova forma de caminhar. E é isso que o universo quer de você. Até porque você não está tendo outra chance. Você não está tendo outra opção, né? Meio que isso, tá? Você tendo boas ideias aqui, eu vejo, tá? Você tendo boas ideias de bons projetos, mas você se auto-sabota. Você não sabe como começar, é como se você recebesse a ideia, mas você não sabe como começar. E aí você prefere, parece tão difícil realizar isso que você às vezes deixa de lado, porque é fora da sua zona de conforto. Pode ser inclusive em outras áreas que você nunca jamais imaginou, mas que tá brotando em você essa vontade, essas ideias, tá? Algumas pessoas aqui muito conectadas com flores, com plantas, tá?
E olha que interessante essa carta, eu nunca tinha reparado nisso. Mas vocês podem perceber que aqui no alinhamento dos chakras dela estão várias chamas de fogo, tá vendo? E aqui vários raios, ou seja, isso aqui representa muito a transmutação. Você está transmutando os seus sentidos, você está realinhando os seus chakras para uma nova realidade, você está fortalecendo os seus chakras para novas percepções, para novos projetos, você está se fortalecendo, sabe? Deixando para trás velhos padrões, olha aqui, possibilidades, e aqui a luta. Mais uma para mim entender esse contexto. Caíram duas, tá? Não materialidade e projeções. Uau! Aqui, ó, desaceleração. Aqui eu realmente vejo, os escorpiões, que vocês estão no período onde vocês... Pode ser que vocês se sintam um pouco vulneráveis porque vocês sentem que vocês não estão no controle da situação. E isso porque, por mais que vocês queiram sair, vocês também não conseguem, sabe? É um período onde você se sente um pouco de mãos atadas, porque você realmente está na mão do universo aqui, tá? E você que estava tão acostumada a lutar com situações conflituosas, ou você está lutando contra a sua própria mente, ou você está lutando contra as suas próprias intuições, aqui você lutando contra as suas próprias crenças também, tá? Lutando contra algumas verdades. Aqui, escorpianos, vocês por muito tempo viveram numa bolha de percepção limitada. E vocês agora estão conseguindo ampliar. É como se vocês agora, escorpianos, vocês precisam estar como observadores do que o universo está mostrando para vocês. Vocês estão tendo a possibilidade de olhar o mundo do alto, tá? É como se vocês estivessem olhando. É engraçado porque o que eu tô sentindo aqui é como se você olhasse o mundo, mas ao mesmo tempo você sentisse que você está além do mundo. Sabe? É como se você conseguisse olhar o mundo quase como se você não fosse parte dele. Como se você estivesse passando por aqui e você tá percebendo tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Vendo tanta verdade que antes você não via, se percebendo de uma forma que antes você não se percebia, sabe? É realmente um período de você silenciar o julgamento e você observar as coisas se manifestando na sua vida, as situações se manifestando na sua vida. Não lute contra a sua mente, não lute contra as suas intuições, não lute contra... Observe, se coloque como observador da vida, como observador dessa situação, para que você desenvolva as suas percepções. É isso que eles estão dizendo. Para que você consiga ver com clareza qual é o caminho que você precisa seguir. Entende? Pode ser aqui que muitos estejam sendo expostos a situações de contraste, para que você tenha certeza de que aquilo você não quer. Entende? Isso acontece muito, é a lei do contraste. Pesquisem sobre a lei do contraste. Tá? Que interessante, escorpianos. Vamos ver o que mais pra vocês? Deixa eu ver aqui. Gente, quantos arcanos maiores, hein? É mudança, realmente. É vocês na mão do universo, realmente. Vocês não têm muito aqui o que fazer mesmo. É vocês se colocarem à recepção como observadores e deixar o universo agir na vida de vocês. E vocês de olho. Sabe quando o professor está ensinando e você está atento para você entender a matéria? É isso aí.
Esteja atento para que você entenda a matéria que o universo está te ensinando. A justiça. Olha aqui. A justiça as perdas e as alianças. Algumas pessoas rompendo contratos, rompendo laços familiares, rompendo amizades, rompendo relacionamentos, tá? Ou criando novos laços, criando novos relacionamentos, criando uma nova forma de se relacionar, ressignificando seus relacionamentos, tá? Ou aqui o universo afastando você de algumas pessoas, de alguns lugares, tá? É a justiça agindo na sua vida, tá? A força de Xangô aqui agindo na sua vida. E nesse caso eu sinto a justiça divina agindo na sua... te colocando nos eixos novamente. Que isso? Viram o tanto de cartas que caíram? 3, 6... Eu vou aceitar, tá, gente? As ervas, a estrela, os sentimentos, os ventos, os obstáculos, transformações e alegrias. Tá? É como se essa transformação, por mais que você se sinta preso agora, escorpiano, é o que vai te dar a liberdade de voar. Você achava que era livre. Agora você vai viver verdadeiramente a liberdade de uma consciência desperta. De uma vida consciente. Tá? É como se você achava que você era livre, escorpiano, mas você sempre andava em círculos. E agora você está percebendo isso. A liberdade que você achava viver era uma liberdade muito primitiva, era uma liberdade muito controlada. Agora você vai viver verdadeiramente liberdade, tá? Liberdade de expressão, liberdade de comunicação, enfim. Liberdade. Aqui realmente os mentores de vocês se fazendo presentes, ó. Confie na espiritualidade, confie na luz. Confie nas mudanças, se permita as mudanças, se doe as mudanças, foque nas mudanças, foque nos aprendizados materiais, tá? Esteja disposto a fazer o que for preciso também na matéria, né? Caso você sinta a intuição de mudar alguma coisa, de realmente agir, tá? Aqui você vai ter ações inspiradas. É diferente de você agir desesperadamente para sair dessa situação porque você não a aceita. Você vai ter ações inspiradas que podem abrir caminhos para que você saia dessa situação na hora certa. Tá? Aqui é necessário que você equilibre seu emocional e saia da confusão mental, porque isso está piorando a situação. Porque esse obstáculo aqui é passageiro. Lembra do que eu falei? Esse obstáculo é aquele período mais escuro que precede o raiar do dia, sabe? Aquela parte mais fria da noite que antecede o nascer do sol. Aquele momento mais escuro da noite que antecede o nascer do sol. É isso que vocês estão vivendo, mas isso é um momento. Então, não se desequilibre emocionalmente e mentalmente, porque você pode aumentar, estender esse momento. É exatamente aquilo que eu falei, eles vieram confirmando. Algo que era assim, você pode tornar algo deste tamanho, se você se desequilibrar e se perder no processo. Então, mantenha-se o equilíbrio, olha aqui. Tá? Entregue-se à mudança e confie. Não se perca, não se desequilibre, não fique tentando sair, porque agora, nesse momento, não há saída. Quando for o momento, você vai receber a intuição inspirada, para que você faça o movimento necessário, ok? Para que você voe em liberdade.
Vamos ver o que mais para os escorpianos. O que mais para os escorpianos? Os portões do inferno. Eu tinha certeza, escorpianos, eu tinha a plena certeza que essa carta ia cair. Os portões do céu e os portões do inferno. Óbvio, claramente. Por quê? Porque aqui elas representam as nossas boas escolhas e as nossas más escolhas. Na parábola dessas cartas, elas falam, a parábola conta, né? Que com uma mão você pode abrir o portão do céu, com a outra mão você pode abrir o portão do inferno ao mesmo tempo. Então, qual porta você vai escolher abrir? As duas estão nas suas mãos. E o que isso representa na sua vida, escorpianos? Qual porta você está abrindo através dos seus pensamentos e das suas ações? Você está abrindo e entrando cada vez mais no portão do céu ou do inferno? O céu e o inferno são estados de consciência, são atitudes. Se você vive em pé de guerra, se você vive com inveja, com ciúme, com vícios, você está vivendo no inferno, na terra. O inferno e o céu não são lugares físicos, são estados de consciência. Já há bolhas de céu na terra, já há bolhas de inferno na terra. Se você alimenta a sua espiritualidade, o seu contato com a espiritualidade, a sua confiança, os seus bons amigos, a sua sanidade mental com boas leituras, acompanhando assistindo bons filmes, ouvindo boas músicas, músicas saudáveis, você está vivendo uma bolha de céu na terra. Então faça boas escolhas no seu dia a dia, porque as duas possibilidades estão disponíveis para você o tempo todo. Então está na hora de você fazer boas escolhas para que esse período de deserto passe o quanto antes. Tá? Ai, gente, é muito incrível as cartas. Vivendo plenamente, olha aí. Você precisa fazer boas escolhas para que você tenha a paz de espírito. Olha aqui o centrado no fundo, tá? É de você focar diariamente em todas as escolhas que você faz no seu dia a dia. Essa escolha está me levando para os portões do céu ou do inferno? Questione-se. Os portões do céu te levam a viver plenamente, ó. E muitas vezes, quando você escolhe o portão do céu, é visto como algo errado pelo mundo. Por incrível que pareça. É aquela coisa, não é porque todo mundo não é porque todo mundo tem um certo comportamento que esse comportamento é certo. Ele pode ser um comportamento errado, mas que todo mundo está fazendo. Mas quando todo mundo faz algo errado e só você faz o certo, entre aspas, porque certo e errado são estados de consciência. Então, por exemplo, se todo... enfim, vocês entenderam, né? Tem até uma figura de um menino, de crianças tomando banho de piscina, não sei se vocês já viram. E aí, várias criancinhas fizeram xixi na água e só uma não fez. E aí todas que fizeram xixi na água estavam olhando para a criança que não fez, julgando ele como se ele tivesse errado. Mas na realidade, quem está errado foram todos que fizeram xixi na água. Por mais que tenha sido normalizado esse comportamento errado. Entende? Então tem muitos comportamentos errados, sempre entre aspas, porque são estados de consciência. Sempre um comportamento de nível consciencial mais baixo é normalizado. Quem tem comportamentos de nível consciencial mais alto é visto como errado, como louco, como fora do rebanho,
tá? É julgado. Então não se preocupe com o julgamento das outras pessoas, mas preocupe-se sempre em tomar as melhores escolhas no seu dia a dia, tá? Olha aqui a carta da consciência, tá? Consciência. Desejo. Esse comportamento está me aproximando do que eu quero materializar ou está me afastando? Esse comportamento, essa atitude, esse lugar onde eu estou indo, essa pessoa com quem eu estou convivendo, está elevando a minha vibração ou está sugando a minha vibração? Ou se retire de lugares que não condizem com o que você quer. Se afaste, pegue as suas coisas e vá embora. Reconheça também o que é seu. Reconheça o que é seu e o que é do outro, para que você também não se perca, tá? Totalidade e foco. Aqui eu sinto alguém que precisa lembrar quais são os seus sonhos, quais são as suas vontades. Você aqui, em algum momento, se perdeu entre o seu sonho e o sonho do outro. Em algum momento, você se perdeu entre o que eu quero pra mim, o que eu sempre sonhei pra mim, e o que eu fui deixando que o outro colocasse na minha mente sobre o que é melhor pra mim, tá? Você precisa fazer aqui essa análise de consciência. Focar no que é seu, recuperar o que é seu, o que é o seu sonho, verdadeiramente, tá? E abandonar, realmente você abandonando aqui situações, ó, abandonando comportamentos, abandonando mecanismos. Olha aqui a carta que representa transmutação, tá? Após a queda, lembra, você começa o fogo aqui transmutando, você cai, na hora que você tá caindo, você fala assim, meu Deus, eu tô caindo, eu não sei onde eu vou parar. E você não tem o que fazer, porque você já tá caindo. Você tem que entregar pro universo. E de repente tudo se resolve, tudo se acalma, tudo volta, não volta a ser como era antes, mas tudo volta a ficar mais tranquilo. Sabe? Você aqui realmente abandonando, pode ser crenças. Aqui pode ser alguém abandonando uma religião ou abandonando ideias em relação a um Deus que você acreditava, que hoje você vê que não é o Deus que você acredita. Você mudando a sua concepção em relação a Deus, tá? Mas sinto forte que é alguém saindo de uma religião. Saindo de um padrão familiar religioso. Pode ser que todo mundo da sua família seja católico, por exemplo, ou evangélico. E você tá indo pro espiritismo, sabe? Tá? E vai mesmo. Busque Deus fora das religiões. Busque entender Deus. Busque conhecer Deus, mas sem um dogma religioso. Por mais que você frequente uma religião, por mais que você seja de uma religião, expanda Deus além, não limite Deus somente à sua religião. É isso que eles estão falando. Porque se Deus é o todo, Deus está em tudo. Incluindo em todas as religiões, tá? De forma mais ou menos consciente, mas ele está em tudo. Vamos lá, mais 3 mensagens para os escorpianos. 3 mensagens para os escorpianos. Não há como se desviar das armadilhas se você não estiver atento a elas. Acabei de falar, né?
Estar consciente no seu dia a dia, ó, Sirene, atenção ao seu dia a dia em relação às escolhas que você faz. Sempre que você tomar uma decisão, você repensa, eu estou abrindo a porta do céu ou do inferno? Eu vou entrar no céu ou no inferno? Assim mesmo. Porque é isso. Somos os responsáveis por manter a nossa vibração a mais elevada possível. Através do quê? Dos seus hábitos, através das suas escolhas, da sua alimentação, das suas crenças, do que você consome no seu dia a dia. Não de alimentos, mas assim, de conteúdo, de livros, de filmes, de arte, de música, de conversas, tá? O merecimento de acessar as informações de que precisa vem conforme você aceita os seus desafios. Vou repetir. O merecimento de acessar as informações de que você precisa vem conforme você aceita os seus desafios. A cada passo dado, uma peça desse quebra-cabeça é revelado. Escorpianos, com essa mensagem, essas 3 mensagens finais, eu tô amando esse oráculo demais. Essas 3 mensagens finais resumiram muito bem o conteúdo da leitura, tá? Aqui você precisa se entregar às transformações, que as respostas vão vindo conforme você vai caminhando. Se entregue ao universo, porque ele está te conduzindo para o que é melhor para você neste momento, tá certo? Grande beijo, não esqueça de interagir aqui embaixo e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!